Olá, estudantes! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Gabriel Souza, sou professor da disciplina de História aqui do Dever em Casa, na TV. Hoje, vamos aprender sobre a crise do feudalismo e a formação das monarquias nos estados modernos. Essa aula foi planejada para os anos finais. E aí, já ouviu falar sobre esse tema? Mas antes de começar, vou passar algumas informações para vocês, alunos e professores, se organizarem. Essa aula trabalha com habilidade, descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características com vistas às compreensões das razões da centralização política. O objetivo dessa aula é conhecer a crise feudal e entender a transição para a Idade Moderna. Esse é o momento que você vai usar o seu celular. Aponte aqui para o nosso QR Code para eu saber que você participou da nossa aula. Sua interação é muito importante. Combinado? Hoje vamos abordar um tema super interessante, a crise do feudalismo, também conhecida como crise do século XIV, e a formação das monarquias modernas. Não tenho dúvida que o assunto da nossa aula vai contribuir com a sua aprendizagem. Então já arrasta a poltrona e vamos juntos viajar nessa história. É muito importante para a aula de hoje você entender que foi durante a Baixa Idade Média que aconteceu o rompimento com o modelo feudal. A Baixa Idade Média foi um período específico da Idade Média que se estendeu do século XI até o século XV. Nele, a Europa Ocidental presenciou o auge do feudalismo, mas também a sua decadência e o surgimento de uma nova ordem. A Baixa Idade Média é conhecida como o século da crise que determinou o fim da Europa medieval. Mas nesse momento, talvez você esteja se perguntando, professor, o que é o feudalismo? O feudalismo foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental no início do século V, durante a Idade Média. Baseava-se em grandes propriedades de terra chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais e a mão de obra era servil. Esse modelo era baseado na agricultura e, por meio dela, constituíam-se a atividade econômica e a estrutura social. Vou explicar melhor. Com a queda do Império Romano, ocorrida no século IV, o início da Idade Média aconteceu a ruralização da Europa, ou seja, as cidades perderam suas forças para o campo. O rei era subordinado às obrigações do sistema de sucerania e vassalagem e dependia do exército e dos tributos recolhidos em seus próprios domínios feudais. Os senhores feudais, os donos dos feudos, tornaram-se poderosos por conta da valorização das terras. Enquanto os imperadores concentravam poderes nos tempos de domínio romano, no feudalismo, o poder foi descentralizado nas mãos desses senhores donos de terra. Falando em donos de terra, também foi nesse período que teve origem a relação de sucerania e vassalagem. Você lembra desses termos? Vamos falar mais sobre eles? Os suceranos eram aqueles que concediam terras e outros favores aos vassalos, e estes, em troca, deveriam retribuir o favor quando solicitados. Assim, enquanto os suzeranos eram os nobres que doavam as terras, até mesmo os castelos, os vassalos, protegidos por eles, representavam os nobres que recebiam as terras. Em troca, cuidavam e protegiam delas, ao mesmo tempo que serviam os suzeranos de diversas maneiras, sobretudo para serviços militares, com o intuito de defendê-los em tempo de guerra. A economia no período feudal. A economia no período feudal era baseada numa economia agrária e autossuficiente. Uma sociedade agrária é o povo cuja economia é baseada na produção e manutenção de culturas e terra de cultivo, ou seja, produziam, plantavam e colhiam tudo o que necessitavam. A economia feudal esteve dedicada ao consumo local e não às trocas comerciais. As trocas de mercadorias eram realizadas através de produtos cultivados nos feudos, visto que não existia um sistema monetário, ou seja, a moeda. A agricultura era a principal atividade desenvolvida no feudalismo. Ainda que o artesanato fosse marcante, ele só servia para a produção de ferramentas e materiais de uso doméstico. O sistema social desse período esteve marcado por uma sociedade que não possuía mobilidade social, ou seja, nasceu servo, morrerá servo. Assim faziam parte da estrutura feudal 4 grupos: reis, clérigos, nobres e servos.
Este último grupo, os servos, eram os que trabalhavam nas terras senhoriais em troca de habitação, comida e proteção. Eu quero contar com a sua participação, então aponte o celular para o QR Code e garanta a sua presença. Os servos cultivavam os produtos, cuidavam dos animais, serviam os senhores em seus castelos, que fosse para lavar ou fazer comida. Além de fazerem a maior parte do trabalho que girava a economia feudal, os servos pagavam diversos tributos ou impostos. Vejamos os principais. Primeiro, a talha. Era um imposto que os servos estavam obrigados a entregar cerca de metade de sua produção ao senhor feudal. A captação significava o imposto pago pelos servos aos senhores feudais relativos aos números de pessoas, ou seja, por cabeça que existia dentro de suas casas. A banalidade, imposto pago pela utilização dos equipamentos e instalações, ou seja, o servo pagava uma taxa ao senhor feudal para usar o moinho, o forno e etc. Porém, no século XII, teve início a crise do feudalismo. Bom, agora que comentamos e conhecemos os impostos, os principais impostos pagos pelos servos, vamos falar sobre o início da crise do feudalismo, que foi lá no século XII, quando as mudanças na sociedade europeia colocaram em xeque as estruturas do feudalismo. As cidades voltaram a surgir após séculos de abandono, desde os tempos das invasões bárbaras. Houve um aumento populacional, ocorrido no ano 1000, também chamado de Ano da Paz de Deus. Era chamado assim por conta das quedas significativas nas guerras medievais. Com o aumento populacional, a produção agrícola também se expandiu, exigindo maior trabalho dos servos e o uso de técnicas mais avançadas para atender à demanda. Outro fator que transformou a sociedade europeia foram as cruzadas. As cruzadas foram expedições religiosas e militares, cujo principal objetivo era resgatar a Terra Santa, que estava sob o domínio islâmico. Terra Santa era o modo como os cristãos se referiam à Palestina. O interesse era que fossem criados reinos cristãos na região. O termo cruzada se refere à cruz que os cavaleiros usavam em suas roupas quando estavam em marcha da Europa até o Oriente. Entre os séculos XI e XIII, houve ao todo 9 cruzadas. Além dos caráteres religioso e militar, as expedições também influenciaram na retomada do comércio, ao levarem da Europa produtos com especiarias orientais. Os cruzados que participassem das expedições ganhavam a indulgência, ou seja, o perdão de seus pecados. As cruzadas aprofundaram a rivalidade entre cristãos e islâmicos. Porém, do ponto de vista econômico, as expedições possibilitaram o fortalecimento do comércio e o transporte de especiarias para o mercado europeu. Além disso, as cruzadas retomaram as relações entre o Ocidente e o Oriente. Os reis acabaram fortalecidos, pois demonstraram seu poder militar perante os senhores feudais, que já sinalizavam a perda de seu domínio à medida que a Idade Média começava a entrar em crise. A crise do século XIV foi marcada por acontecimentos que afetaram a Europa medieval, como, por exemplo, a peste negra. Em pouco tempo, milhares de europeus foram atingidos por uma terrível epidemia. Epidemia é quando uma doença se espalha em uma proporção sem controle. Além de causar tantas mortes, essa doença também foi responsável por um grande declínio populacional. Acredita-se que esse ciclo tenha acelerado o fim do feudalismo. A Europa Ocidental, que presenciou o auge do feudalismo, também presenciou a sua decadência e o surgimento de uma nova ordem. Essas guerras aconteciam por disputas territoriais, saques, questões políticas, rivalidades familiares e o aumento do poder. Outro ponto que podemos destacar são as revoltas populares. As revoltas populares eram motivadas devido à diminuição da produção agrícola, fome e a péssima condição de trabalho. Os senhores feudais tentaram evitar as revoltas e reforçaram as leis que proibiam as fugas dos servos. A peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica, doença causada por uma bactéria que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. O resultado foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. A difusão dessa doença levou à morte por todo o continente europeu, uma vez que ninguém sabia o que causava. Isso, naturalmente, fez surgir todo tipo de especulação a respeito das causas da peste.
Alguns falavam que era um castigo divino, por exemplo. Outros acusavam os judeus de serem os responsáveis. O poder descentralizado da Idade Média, que fazia o rei depender da fidelidade de seus nobres por meio de um acordo de vassalagem e suzerania, perdeu espaço devido às crescentes revoltas e à necessidade de um líder universal. O poder centralizado do rei estabeleceu-se no lugar. Chamamos de absolutismo esse período da história em que o poder era centralizado no rei. As monarquias absolutistas foram a forma de governo encontrada para que os estados pudessem lidar com as complexidades da burocracia moderna. O absolutismo defendia a teoria do poder absoluto do rei, à medida que as nações modernas estruturavam-se, principalmente Inglaterra, França e Espanha, em que o comércio ressurgiu na Europa. Uma nova classe social emergia com grande poderio econômico, eram os burgueses. Para a burguesia, a fragmentação do poder que existia na Idade Média não era interessante. A nobreza, por sua vez, via com bons olhos a concentração de poder na figura do monarca, como forma de garantir o controle das terras que possuía. Assim, a concentração do poder nas mãos do rei era uma demanda da burguesia em ascensão e também da nobreza. Com o poder concentrado no rei, cabia a ele a criação de impostos, determinação e imposição das leis, garantir a segurança do reino, sufocar as rebeliões, revoltas, impedir invasões e ataques estrangeiros. Para que isso acontecesse de forma saudável, foi instituído uma estrutura que determinava a imposição de moeda. Um idioma único para toda a nação, eliminando as diferenças que restringiam a atuação da crescente classe mercantil. Na medida em que a autoridade do rei ganhou forças, diversos pensadores surgiram e passaram a refletir sobre esse novo tipo de experiência. Muitos desses intelectuais concordavam com a existência de um rei que estivesse acima do restante da população. Entre estes, podemos citar pensadores como Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Dessa maneira, o regime absolutista passou a ganhar respaldo científico necessário para que as monarquias europeias tivessem seu poderio legitimado. Os principais teóricos do absolutismo se utilizaram do discurso racional, de origem renascentista. Maquiavel defende a utilização de todos os meios ao alcance dos governantes para a centralização do poder. Para Thomas Hobbes, o absolutismo era necessário para a organização social, superando o egoísmo intrínseco ao homem. No século XVII, Jacques Bossuet, bispo francês, estabelece a relação entre o poder do rei e o poder de Deus. Assim, o regime monárquico se estabeleceu. Apesar da quebra da unidade do cristianismo, dividida a partir de então em doutrina diferente, a religião continuou a ter um papel importante na formação cultural do homem europeu. Consequentemente, foi utilizada para apoiar ou justificar o poder real. Ei, saiba que a sua participação é muito importante. Aponte o celular para o QR Code e garanta a sua presença. Estamos chegando ao fim de mais uma aula, mas antes, vamos recapitular alguns pontos importantes. A crise feudal. A crise feudal protagonizou o início do absolutismo. O feudalismo foi marcado pela relação entre suzeranos e vassalos. Falamos sobre as cruzadas. Vimos os principais pensadores da Idade Moderna e a consolidação do absolutismo. Então esses foram os principais pontos da aula de hoje. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos.